A Queda de Númenor, editado por Brian Sibley. Talvez você tenha pensado como eu, para que eu vou ler um livro que junta um monte de partes de outros livros já publicados anteriormente que provavelmente você já leu? Será? Depois que eu li esse livro, eu comecei a pensar diferente. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo é uma breve apresentação do livro A Queda de Númenor, que foi publicado aqui no Brasil ano passado, ao mesmo tempo que seu original. Originalmente ele chama The Fall of Númenor and Other Tales of the Second Age of Middle-earth, A Queda de Númenor e outros contos da Segunda Era da Terra-média. Foi publicada lá por uma subsidiária da HarperCollins nos Estados Unidos, William Morrow Company, e eu vou contar um pouquinho o que eu achei da minha leitura para vocês. A princípio, eu achei que lembrou um pouquinho Os Filhos de Húrin. Eu vou explicar por que me lembrou, tá? A princípio não tem nada a ver, mas me lembrou essa edição do Christopher Tolkien de 2007. Por quê? Claro que não me lembra no sentido das notas explicativas, dessa experiência que o Christopher teve como filho de J.R. Tolkien. Claro, isso não tem nada a ver. Mas por que me lembrou a edição dos Filhos de Húrin? Porque é uma obra que, assim como Os Filhos de Húrin, sem ter intervenção no texto de Tolkien, com a mínima intervenção possível. Aqui o Brian até coloca algumas coisas em colchete para dar um link nas frases, mas assim, coisinha de nada, né? Pegando só os textos mesmo de Tolkien, ele tentou colocar uma integridade na história. Então, com o que já existia, porque o Tolkien nunca publicou em vida, né? Só algumas coisas nos apêndices do Senhor dos Anéis, mas com tudo que ele tinha descrito do autor, ele tentou fazer uma história mais fluida, coesa, consistente possível, assim como foi Os Filhos de Húrin. Se você for pegar os outros grandes contos, como Beren Lúthien e A Queda de Gondolin, são várias versões, né? Você tem uma publicação com várias versões das obras. Mas Os Filhos de Húrin não, Nos Filhos de Húrin é uma versão zona só, uma história o mais completa possível. E aqui na Queda de Númenor a gente tem algo parecido, tá? Então me lembrou bem, e isso foi muito prazeroso e surpreendente para mim. Eu gostei muito da leitura justamente por isso, e eu passei a respeitar ainda mais o Brian Sibley, que é o editor dessa obra, porque eu acho muito importante a arte da edição e ele sabe fazer muitíssimo bem. Ele é um tolkienista muito respeitado academicamente, no meio entre os tolkienistas. A sua obra mais conhecida é lá da década de 80. Ele foi um dos roteiristas, junto com o Michael Bakewell, da adaptação radiofônica do Senhor dos Anéis para a BBC. E ele fez uma série de outros trabalhos, estudos sobre os mapas tolkienianos, mas uma coisa que ele se dedicou muito foi sobre estudos das adaptações, sobre livros do making of das adaptações, especialmente de Tolkien, né? O Senhor dos Anéis e o Hobbit, by Peter Jackson. Então é interessante ver esse interesse que ele tem pela arte da adaptação. E aí faz bastante sentido, porque A Queda de Númenor, ela conta sobre a Segunda Era, sobre a ascensão e a queda de Númenor, já tá aqui no título, e conta dos homens, né, dos Númenóreanos, é bem centrada nisso, também conta um pouquinho sobre os Anéis de Poder, sobre o Sauron na Segunda Era, ou seja, tudo isso que a gente viu um pouco e vai ver ainda um pouco mais na série da Amazon. E esse livro surgiu bem no ano de lançamento da série, não é mera coincidência, óbvio. Mas a parte desses interesses comerciais, a gente já vê essa veia de interesse pelas adaptações que o Sibley tem. Então tem tudo a ver. Aqui não fala nada da adaptação, mas esse timing casa com os interesses dele por adaptações e pela série da Amazon. Mas a parte, como eu disse, dos interesses econômicos, comerciais, do timing, isso é muito bem-vindo. Realmente é uma obra de um tolkienista que merece muito respeito. Aqui a gente só tá contando a história como bem parecido como o Christopher fez nos Filhos de Húrin, tá? E a pesquisa dele, para vocês terem uma noção, ela junta uma série de outras pesquisas. Então ele pegou coisas no Senhor dos Anéis, principalmente nos apêndices, né? Vou tentar aqui fazer uma pilhinha. Aí depois, no Silmarillion. Aí depois, Contos Inacabados. Aí depois a gente tem também da série, né? Da história da Terra-média, Morgoth Ring. A gente tem
Sauron Defeated, Sauron derrotado. Tem o The Peoples of Middle-earth, que eu não tenho aqui, então eu vou, pra fazer a pilhinha, eu vou colocar o Filho de Húrin só pra fazer volume, tá? Aqui, Natureza da Terra-média. E ele também não só conta a história, né? Ele tem algumas intervenções, alguns comentários, mas fica bem fluido, é bem pertinente. E aí a gente tem coisas das cartas, de J.R. Tolkien. A pilha tá imensa, nem cabe mais na tela. E no final tem um diálogo à parte, muito legal, que tem aqui no The Lost Road and Other Writings, a Estrada Perdida e Outros Escritos, que é entre o Elendil e o Isildur, só que com outro nome, na época é Erendil, né? O nome dele com H, Erendil. Então, também bota aqui na pilhinha. E é isso, gente. Então, baita de um trabalhão, e ele foi costurando e foi dando unidade nessa história. Então, eu achei isso muito legal. E, vou empurrar aqui. E também, eu acho que teve um trabalho muito grande dos editores brasileiros aqui. Além do, eu imagino o quanto deu trabalho, porque você tem que pegar... Todas essas obras já foram não publicadas, mas traduzidas pela Harper, né? Eles estão traduzindo a História da Terra-média, alguns tradutores lá do Conselho de Tradução das obras do Legendário. Então, para ficar coerente e todas as partes baterem, eles têm que pegar, ó, isso daqui já tá no Senhor dos Anéis, então tem que achar esse trecho que tá no Senhor dos Anéis e botar a tradução aqui. É um trabalho muito mais de edição do que de tradução, porque a maioria já foi tudo traduzido em outras obras, né? Claro, uma coisa ou outra... provavelmente tem que colocar ali, mas no geral é isso mesmo, né? Então, pegar de outras obras. Então, esse trecho aqui, a pessoa tem que ter muito familiarizada, esse aqui tá no Senhor dos Anéis, esse aqui tá no Silmarillion, e vai colocando. Então, é um trabalho de edição também para os tradutores bem complicado, porque não tá lá a página, né? Não tá demarcado, tá uma coisa fluida, uma história bem fluida que o Sibley fez com os escritos exclusivamente de Tolkien, não são escritos dele, né? Quando tem coisas dele, tá demarcado que é um comentário do editor. Os tradutores, eu vou citar em ordem alfabética para ninguém ficar com ciúmes. Qualquer coisa, vocês culpam a Xuxa. Eduardo Boemi, Gabriel Brum, Reinaldo José Lopes e Ronald Kimsey. E a editora, né, que tá à frente dessas partes, dessas questões de Tolkien, é a Bruna Prado, sob a direção do Samuel Couto. Então também vai aqui uma menção honrosa à Bruna. Agora a gente falou dos elogios, mas cabe também um puxãozinho de orelha, né? Eu já falei na época do lançamento, e muita gente já falou, mas tá lá no Instagram, então não vou falar aqui de novo, porque é chovendo molhado. Saiu com uma série de errinhos, eu considero super chatos esses errinhos, algumas pessoas não se importaram nem um pouco, ou quase nada, mas eu considero bem chatinhos. Mas por quê? É erro de digitação, né? Às vezes o corretor muda uma palavra, sei lá, em vez de Gondor, foi por Condor, né? Porque o corretor não reconheceu. Coisas assim. O erro maiorzinho foi trocar euros por Elrond, mas tudo isso eu falei lá nos stories do Instagram e coloquei nos destaques, tá? Ou em livros ou em traduções, acho que em traduções. Mas são errinhos compreensíveis no geral. Por quê? Porque foi muito corrido, né? E olha o trabalhão que deu e teve que ter sido ao mesmo tempo. Provavelmente foi por isso, por conta da urgência mesmo do prazo. Mas as virtudes são muito, muito maiores do que as faltas, né? E com certeza agora nas próximas edições e impressões, e já deve ter saído várias, porque é um livro que ficou, se ainda não está em primeiro lugar entre os vendidos na categoria, ficou muito tempo em primeiro lugar entre os vendidos, então já as novas impressões já estão todas acertadinhas, bonitinhas, sem esses errinhos, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da parte física, né? Segue aquele padrão da Harper, bem parecido com dos Filhos de Húrin que eu mostrei pra vocês, da Beren Lúthien, dos 3 grandes contos da Primeira Era, bem parecido no estilo, né? E eles não colocam a jacket, como eles fazem nos modelos internacionais, e já colocam a capa no próprio livro, né? Sem a jacket, sem a dust jacket. E aqui eu achei bem legal que eles tiveram a ideia de colocar os brasões dos Edain, né, que são os homens amigos dos elfos. Então a gente tem aqui a casa de Beor, Haleth e Hador, né, são as 3 casas dos Edain. E que formaram aí, né, de certa forma, o povo númenoriano, se a gente for juntar aqui toda a história. Então tem algumas ilustrações do Alan Lee, que é um grande
artista tolkieniano, né, muito querido pelo próprio Christopher. Eu achei legal, bonitinho, esqueci de comentar, que ele, o Brian colocou a memória de Priscilla Rowell Tolkien, que é a quarta filha de Tolkien, que morreu em 2022, sempre uma amiga dos amigos da Terra-média. Achei super fofinho, fiquei até emocionada, porque, sei lá, sou boba. E o Sibley era amigo dela, né? Então muito querido nesse meio. Tem umas gravuras também, bem comum nessas obras do Tolkien, né? Que na edição aqui nacional eles colocaram também. E aqui atrás mapas, como de comum, aqui de Númenor e aqui do oeste da Terra-média na Terceira Era. Tem um outro também, uma outra parte que também tem um mapa de Númenor, um pouquinho menor. Mas eles quiseram repetir aqui nas guardas finais. Isso eu achei muito legal. Tanto a história completa, super concisa, que dá uma impressão de ter aquele ar de romance literário, né? Não só aquela coisa de anais, né? Em 1000 tralalá da Segunda Era aconteceu tal. Eu achava que ia ser mais assim, mas não. Tem a fluidez de você estar lendo um texto literário mesmo, então eu achei isso muito legal. Esse diálogo entre o Elendil e o Eärendil e Isildur, né, numa versão anterior, é meio socrático, como o próprio Sibley diz. Eu achei isso tão legal, porque eu adoro esse tipo de diálogo, e nas obras póstumas, na história da Terra-média tem bastante que o Tolkien coloca, e eu adoro esse tipo de diálogo. É muito gostoso de ler, e faz a gente pensar, e é envolvente. Então foi muito feliz, eu achei que foi uma edição muito bem feita e eu fiquei muito contente. Essa é a segunda obra depois da morte do Christopher, com a assinatura do Tolkien, com outro editor. A primeira foi na Natureza da Terra-média, com o Carl Hostetter, e essa agora com o Brian Sibley. E em 2023 também saiu uma outra, não é sobre o Legendário, não é sobre a história da Terra-média e tudo mais, mas também sai com a assinatura do Tolkien, que é a Batalha de Maldon e o Regresso de Beorhtnoth. Então o Tolkien é aquele que, mesmo morto, sai publicando, que não para mais. Eu não vou me surpreender mais, e eu particularmente adoro, né? E eu espero que vocês também se animem. Coloquem aí nos comentários se vocês leram A Queda de Númenor, se vocês ficarem interessados em conhecer, e qual foi a experiência de vocês com a leitura. Obrigada a todos por assistirem. Beijos e até mais!